Olá, pessoal, boa tarde. Começando mais um programa Superação desta quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Para você que está começando a nos acompanhar a partir de agora, fizemos a divulgação desse programa maravilhoso, como sempre, comandado pela psicóloga Elisângela Santa Rita. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial. Já ouvi falar muitas coisas bacanas, uma das melhores de Salvador. Então é com muito prazer que nós recebemos aqui a Ilana Figueiredo Brandão, ela que é psicóloga clínica de adolescentes, especialista em terapia cognitiva comportamental e em psicologia da educação. E também é mestre em psicologia do desenvolvimento. Atua nas áreas de psicoterapia de adolescentes, orientação de pais, orientação profissional e habilidades sociais. Ilana, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa Superação desta quinta-feira. Boa tarde, Gessan. Boa tarde, Elisângela. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e espero poder contribuir com os ouvintes aqui da Rádio Criativa 10. Maravilha! Elisângela, boa tarde mais uma vez, bem-vinda ao seu programa Superação dessa quinta-feira. É nosso, é meu, seu e de cada convidado. Que maravilha, muita honra. Ilana, muito bom ter a Ilana aqui. Eu estava falando antes da gente entrar, a Ilana é uma das melhores psicólogas aqui de Salvador. Ela disse que não sabia disso não, Gessan, olha... Modéstia. Coisa boa, é uma honra ter você aqui, Ilana. Profissional. Muito obrigada. Então, realmente é um prazer ter ela aqui. E ela é a professora dos psicólogos, viu, Gessan? Olha aí, coisa boa, muito bom, viu? Parabéns, viu? Ela é professora, ela é supervisora, e os psicólogos estão aí bem acompanhados com ela. Maravilha. E o tema de hoje é um tema muito... Aliás, como todos os temas, né? Aqui no nosso programa Superação, o tema de hoje é um tema que diz respeito, né, a todas as famílias e todos os pais, todos os responsáveis e a todos nós, de um modo geral, né? Saúde mental na adolescência. Cada vez mais nós estamos ouvindo e vendo, infelizmente, relatos negativos, né, em relação aos problemas que os adolescentes vêm enfrentando ao longo desse tempo, e se não for impressão minha, depois da pandemia tem aumentado cada vez mais. Vocês poderiam falar até melhor do que eu sobre em relação a isso aí, mas é um tema, Ilana e também Elisângela, que merece muito carinho, muito cuidado e muita atenção, não só pelas partes dos pais, mas nós, de um modo geral, enquanto ser humano. Exatamente. Com certeza. Com certeza. E poder ter acompanhamento nessa fase da vida é um privilégio, né, Ilana? Porque muitas coisas já são trabalhadas muito cedo, é diferente de você ter acompanhamento já adulto, né? Nunca tive, estou tendo agora adulto. Então, quando a gente já vai ali ajudando eles a desenvolverem várias habilidades emocionais importantíssimas, né, ao longo da vida, que vão fazer com que a vida fique mais leve. Quando eu atendo adolescente, eu sempre penso isso: meu Deus, se eu tivesse tido um acompanhamento assim na minha adolescência, como a minha vida seria diferente, né, Ilana? Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Sim. Falar no sentido da percepção enquanto psicóloga? O quanto que faz diferença você ter acompanhamento psicológico, né, na adolescência, e você só ter quando você já é adulto. Exatamente. O que acontece é que, na verdade, o interessante era se a gente pudesse começar a psicoterapia até desde criança, pensando até numa perspectiva assim, que a gente chama de preventiva, que a gente teria que antecipar alguns aspectos importantes que poderiam já ser trabalhados desde a criança, como esse desenvolvimento de habilidades que você falou, emocionais, ensinar as crianças a lidarem com as emoções, lidar com a raiva, lidar com o medo, lidar com a alegria, né? Saber manifestar a alegria, saber lidar com as emoções desagradáveis, com a própria ansiedade, a preocupação. Se a gente soubesse
se a gente soubesse disso desde cedo, como lidar com essas emoções, primeiro, identificar o que é que acontece na gente, identificar o que acontece nos outros, saber dar nome a isso, saber lidar com isso, desde muito cedo, já retardaríamos muitos problemas que aconteceriam na adolescência. Então, a gente poderia pensar que isso já poderia ser bem antes. Mas pensando na adolescência, é fundamental a gente trabalhar isso quando eles ainda não isso ainda não está muito concreto ainda para eles, não está muito desenvolvido, para que eles possam manejar melhor essas dificuldades do dia a dia, os desafios, para que na idade adulta eles tenham muito mais saúde mental, estejam mais protegidos psicologicamente das dificuldades da vida adulta. Então, ser psicóloga de adolescente é ser um adulto de referência para eles. Né? É mais um adulto. Sim. E aí, o nosso grande desafio, às vezes, é que eles confundem um pouco. Será que ela está ali a serviço dos meus pais? Será que ela vai contar as coisas para os meus pais? Eles ficam um pouco com esse receio no primeiro momento. Mas quando eles percebem que a gente está ali para auxiliá-los, que a gente está ali para ser um agente de mudança para eles, de mediação com os conflitos, das situações do dia a dia, eles se conectam com a gente de uma maneira muito legal, criam um vínculo muito importante, e aí a psicoterapia deslancha bastante, mas no primeiro momento às vezes acontece um pouco isso, esse receio, né, essa desconfiança um pouco da gente, mas é muito importante, como você falou, né, se a gente tivesse terapia durante a nossa adolescência, muitas coisas do que a gente vive na idade adulta seria muito melhor encarado, porque a gente já teria esses comportamentos, essas habilidades mais bem desenvolvidas. Seria muito melhor. Sim. Fora essa questão, né, que na TCC a gente tem orientação de pais, então também esses pais vão aprendendo a manejar muito melhor, né? Se os pais... Na psicoterapia, a gente tem esse momento do treino de pais, que a gente pode conversar, orientar os pais como eles podem lidar com os desafios. Os pais têm tido cada vez mais informação, isso é interessante, tem muitos livros, muitas pessoas no Instagram falando disso, de orientação de pais, mas, ao mesmo tempo, alguns pais ainda se percebem perdidos em algumas situações específicas ainda, né, porque por falta das informações mais específicas, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa questão da depressão, por exemplo, ou de saúde mental, que os pais, às vezes, não sabem onde buscar, né, essas informações. Aqui o nosso programa hoje vai falar disso, como também dar dicas para os pais, ou formas dos pais buscarem essa ajuda para acompanhar melhor esses adolescentes, poder orientá-los para ter uma adolescência mais saudável. Então, alguns pais têm mais orientação, tem outros que ainda buscam a orientação da gente, e o treino de pais é especificamente no momento da terapia do adolescente que pode trabalhar as habilidades e essas informações que os pais não têm e que eles podem transmitir para os adolescentes. Você poderia falar de uma ou das habilidades aí que você percebe que quando os pais desenvolvem nessa orientação de pais, isso melhora muito a relação deles? Pode falar de várias? Não, com certeza. Então, uma habilidade muito importante, que eu acho que talvez ela seja o eixo central das outras habilidades, é a comunicação. Então, se os pais conseguem conversar com seus filhos de uma maneira que a gente pode, digamos assim, misturar um pouco da gentileza com a firmeza, né? Você ser assertivo. Então, você vai falar de uma forma adequada, sem julgamentos, de uma maneira firme, a voz, não precisa ser um volume de voz alto, mas se a gente sabe se comunicar, dar espaço para esse adolescente também se expressar, que não seja algo também só de forma autoritária, o pai fala e o filho escuta, que seja algo dialogado, que eles possam trocar ideias, que eles possam aprender a negociar, que a partir da comunicação vem a assertividade, vem a negociação, vem a expressão emocional, eu posso falar do que eu sinto, e meu pai vai entender o que eu estou sentindo. Então, o pai vai desenvolver a empatia, assim como os adolescentes precisam desenvolver a empatia também sobre os pais. Então, as habilidades, elas não só são comportamentos que os pais precisam desenvolver, os adolescentes também precisam, porque esses pais, por não terem desenvolvido de alguma forma, isso na educação deles termina acontecendo, deles também não aprenderem de forma adequada. Então, a ideia de que ambos trabalhem isso.
Então, a gente, na orientação de pais, nesse trabalho do treino de pais, a gente ensina os pais como se comunicar de uma forma assertiva, expressando afeto, trabalhando a empatia, e os adolescentes também se colocando no lugar dos pais para entender o ponto de vista deles também, a perspectiva dos próprios pais. Então, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito como um time. Não dá para pensar só o adolescente descolado da família e vice-versa, assim como a escola também é um outro ambiente que também favorece esse desenvolvimento do adolescente. Então, a escola também, em alguma medida, também precisa receber orientações sobre isso para poder manejar o trabalho com os adolescentes. Por isso que muitas escolas hoje adotam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, porque isso é previsto pelo currículo, né, da Base Nacional do Currículo Comum, desenvolver projeto de vida, habilidades socioemocionais como uma ideia de garantir essas habilidades, ou de garantir, talvez não garanta, mas de, pelo menos, dar um start, assim, que começa a se falar sobre isso, desenvolver isso, para que eles, em cada etapa da vida, eles possam ir aprimorando e ir lidando com as situações de uma forma mais adequada, expressando de uma maneira melhor. A comunicação seria o eixo central e as outras seriam uma espécie de guarda-chuva, que cada parte do guarda-chuva seria uma outra habilidade, mas o eixo central é a comunicação, é o diálogo. Muito bem. Saúde mental na adolescência é o tema de hoje aqui do nosso programa Superação. Como sempre, né? Um tema espetacular, fantástico. Olha, vocês que estão acompanhando a gente podem ir participando através do nosso chat. Lembrando que para você mandar sua mensagem, basta apenas você se inscrever no nosso canal e automaticamente, logo em seguida, você já está liberado para você mandar a sua mensagem. E você que está mandando, pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 719-9709-2462, em qualquer lugar do planeta que você tiver, pode participar com a gente. Às vezes, pode não ser alguém diretamente, um filho seu, mas de repente pode ser um vizinho, pode ser uma vizinha, um parente próximo que está passando por alguma situação, talvez até semelhante a esta, e vocês precisam buscar a ajuda profissional. Então, participa com a gente, vai compartilhando para geral. Aquele joinha, ó, é muito importante para que o YouTube possa estar entregando cada vez mais esse nosso conteúdo. A Ilana e a Elisângela Santa Rita, aqui no nosso bate-papo espetacular desta quinta-feira. Muito bom. A Ilana falou dessa questão, né, da escuta, eu acho importantíssima essa habilidade de... nas outras gerações, só o pai falava, né, Ilana? Os pais falavam, ouviam muito pouco, e hoje a gente orienta os pais de ouvirem eles mais, porque muitas vezes tem um conflito sendo vivenciado ali que não é dito, né? E aí os pais querem resolver o superficial, o emergencial, e eles acabam não entrando em contato com o que está por trás daquele conflito aparente ali. Então, aprender a ouvir eles é fundamental para conseguir ter uma comunicação muito mais completa, muito mais assertiva mesmo, né? E com empatia, né? Acima de tudo. Sim. Esquecemos que fomos adolescentes, né? Nas relações com os filhos, que fomos crianças, adolescentes. Então, a gente tem que ir construindo, os pais têm que ir construindo essa empatia. Isso. Mas a palavra está com você. Tá. Não, e lembrando assim que nós fomos adolescentes, aí eu escuto muito isso assim, dos adolescentes, eles falam, meu pai e minha mãe foram adolescentes e parece que esqueceram como é que é ser, né? Eles parece que não conseguem mais sair desse status do adulto para voltar a ser adolescente e entender a minha perspectiva. E aí eles falam muito sobre isso, de que eles não se sentem entendidos pelos pais. Mas uma coisa que é também muito importante para eles entenderem é que essa geração é uma geração muito diferente, né? Quer dizer, todas as gerações são muito diferentes umas das outras. Elas têm algo que é específico dessa geração, é uma geração que a internet, as redes sociais, essa influência midiática é muito intensa, né? Eles têm uma velocidade de informações e de conteúdos que a gente tinha que esperar esses conteúdos chegarem até a gente, né? Então, hoje eles têm um comando da vida deles na mão deles,
E a gente tinha que aprender a esperar. Isso também isso dá a gente uma dinâmica, um ritmo de vida muito diferente dessa geração, que é tudo muito mais instantâneo. Então, o tempo todo, eu digo que a gente tem que trabalhar como se fosse a orquestra, assim, né? O psicólogo fica sendo um pouco maestro, ser regente, mas se alguém da família, ou o adolescente, ou os pais, os irmãos, se alguém desafinar, a gente tem que voltar tudo e harmonizar tudo de novo. Porque todo mundo tem que tentar entender os dois lados, né? O adolescente entendendo os pais e vice-versa. Mas tem muitas coisas, muitos aspectos que são muito específicos dessa geração que os pais realmente ainda não conseguem entender, porque eles também estão aprendendo sobre isso agora, que é como está tão exposto na rede social, tudo isso é muito novo para todo mundo. Então, eles também estão aprendendo, acho que muitos pais se colocam nessa condição assim, de aprendizes, isso é muito legal, de perceberem que eles estão ali que não é só olhar enquanto eles foram adolescentes para entender essa adolescência, até mais do que isso, é entender que existe uma adolescência muito diferente da adolescência que eles tiveram. Então, que não dá, não é só descer é descer, mas tem que olhar tudo que está em volta. É muito mais complexo, mas é legal que os pais se abrem a isso. E também a questão de uma coisa que eu acho que é legal quando a gente vai trazendo para eles vão se dando conta que assim, e você consegue se colocar no lugar do seu pai, né, também? Não é? Porque a gente sempre quer que o outro se coloque no nosso lugar, né? Mas a gente precisa desenvolver essa habilidade e ajudando a entender essa diferença intergeracional aí, que existem diferenças de gerações que são difíceis, como você falou, de lidar. Né? Então, quando eu vou entendendo também que o meu pai e que a minha mãe também estão tendo dificuldades, né, ali de me entender, como eu também tenho dificuldades para entender eles, que eu vou... Sim. Geralmente, na adolescência, a gente acha os pais ultrapassados, né? Inflexíveis. E então eu acho que conviver em qualquer idade com qualquer pessoa ainda é para a humanidade algo muito complexo ainda e de um longo caminho de aprendizado aí, né? Com certeza. Muito bem. Perdão, pois não. Não, eu ia falar assim, Pode que falar. Às vezes a gente tem que sair desse status de que a gente sabe tudo também, como pais, né? Que a gente saber olhar assim, pô, aquela coisa assim, ô filho, me ensina um pouco aí do que você, de como é essa geração, me explica um pouco como é essa dinâmica. Eu acho que se colocar nesse lugar de que a gente às vezes não sabe tudo, mas de uma forma muito, assim, gentil com o filho, de uma forma mais... sem tantas rigidez, né? Sem tanta rigidez, sem tanta marra, assim. Se a gente consegue ter esse papo mais... Tentar horizontalizar, em alguma medida, o diálogo, eu acho que eles adoram ensinar pra gente as coisas. Sim. Ouvir, escutar eles é sempre muito enriquecedor também, né? Muito. Porque eles, em qualquer idade, vai ter algo a trocar, né, com o adulto, né? Sim. Então, poder dar esse espaço de troca, porque muitas vezes os pais conhecem muito menos os filhos como pessoas, não no papel de filhos, mas como pessoas do que os amigos deles. Com certeza. Exato. E assim, a gente tem visto, né? Desculpa, Elisângela, a gente tem visto muitas situações, né? Muitos pais, às vezes, reclamam, mas meu filho só quer ficar dentro de casa, minha filha só quer ficar dentro do quarto, aí não socializa mais com a gente. Às vezes, tem pais que, para ir no quarto do filho, tem que bater primeiro, para ver se tem a permissão de adentrar o quarto. Eu conheço algumas histórias, Ilana, e também a Elisângela, de que alguma parte do tempo da semana, o pai manda uma mensagem para a filha perguntando se ela está querendo alguma coisa. Quer comer alguma coisa, filha? Quer algum lanche? Está na hora de almoçar. Você quer vir jantar com a gente? Então, assim, eu quando soube dessa história, porque, assim, não é que nós somos velhos, né? Mas na minha geração era completamente diferente do pai pedir permissão ao filho para conversar com ele.
para perguntar se quer comer alguma coisa, eu confesso que eu fiquei meio assustado. Mas, assim, é algo que vem acontecendo com uma certa frequência. A gente é que tem que se acostumar com isso ou a situação realmente está saindo um pouco do controle? Eu fico nessa dúvida. Nossa, ótima pergunta, né? O que se a gente pensar que antigamente o que acontecia era que os pais entravam no quarto, né? E essa permissão não acontecia, né? Era uma coisa de os pais tinham um acesso mais livre aos cômodos da casa. E como é que a gente se sentia quando eles faziam isso, né? Tem adolescentes que achavam ok, isso faz parte da relação, e tem gente que se sente invadido, né? Quando acontecer essa coisa de adentrar o quarto. Então, isso na verdade, não vou dizer que tem uma resposta correta. A verdade é que cada família tem que lidar com isso, porque essa geração escolheu ficar no quarto, porque também a gente percebeu que estar na rua é perigoso. Então, a gente fez uma escolha, assim, de colocar. É muito melhor que ele fique em casa, protegido no quarto, fazendo as coisas dele no quarto, do que eu escolho ele para os perigos da rua. Então, de alguma maneira, em algum momento, a gente achou bom que eles ficassem lá. Só que agora eles gostaram muito de estar lá. E aí, eles criaram um mundo deles. Porque eles têm um mundo na mão, no celular, um mundo deles na internet. E ficou muito confortável, porque as interações continuam virtualmente, eles têm acesso a muitos conteúdos. Então, o que acontece é que o mundo de fora às vezes não tem atraído tanto quanto o mundo virtual. Por isso também que tem acontecido, como consequência, em alguma medida, essa questão dos adolescentes estarem muito mais fixos na tela, isso é um outro tema, né? O quanto isso também tem gerado algum tipo de vício de tecnologia e tal. Mas a questão de que o que pode estar acontecendo também é essa falta do diálogo, né? De como saber utilizar os momentos em que eles estão juntos para conversar e ter tempo de qualidade. Porque às vezes ficar realmente só conversa virtual fica muito uma relação muito distante, muito aparentemente sem muito afeto, digamos. Então, aproveitar também dos poucos momentos que eles permitem isso, né? Porque os adolescentes têm ficado mais fechados nessa conchinha, porque eles aprenderam a se proteger das coisas do mundo, se enclausurando nos quartos. Mas saber usar o tempo de qualidade, quando estão juntos, né? Nas refeições, na hora de ir para a escola, né? Saber negociar os tempos de celular, porque eu acho que isso também ajuda o diálogo a ficar maior e a gente poder ir aos poucos entrando no quarto para conversar, para que não seja só uma conversa virtual. Então, na verdade, isso é algo que não tem uma resposta que sirva para todas as famílias. Eu acho que cada um vai encontrar um jeito que seja importante para ela, que faça sentido para ela, mas que o ideal é que a gente tente quebrar um pouco realmente as barreiras dessas coisas e a gente possa se reconectar olho no olho e não só de forma virtual, que eu acho que isso é uma questão importante a gente ver, né? Acho que um ponto importante aí do que Gessan trouxe também é a questão de se perguntar por que eu não entro nesse quarto e vou conversar com meu filho. Também. Que é uma questão de perda da lógica, né? Que muitas vezes a gente faz coisas na vida por hábitos, ou que são hábitos de outras gerações que a gente está copiando sem perceber, e a gente não entende que, assim, eles podem construir uma relação com esse adulto dentro desse quarto também, e depois dessa construção, eles saírem mais do quarto para estarem com esse adulto fora do quarto, né? Então, e isso é importante da gente começar a perceber, porque a gente fica falando que eles não saem do quarto, e a pergunta também é por que eu não entro no quarto? Isso. E fico lá um pouco com ele, conversando, né? Exato. Uma questão que a gente vê quando a idade da gente vai aumentando, a gente vai horizontalizando mais a relação com os pais, né? Isso. Então a gente começa a conversar coisas que a gente nunca conversou a vida inteira. E começa a enxergar nesses pais um ser humano que tem seus conflitos, seus traumas, seus processos também, né? E eles começam a compartilhar muito com a gente coisas como amigos. Então, não necessariamente eu preciso esperar ficar adulto para
começar, pelo menos, a construir essa relação, né, Ilana? Não, tem que ser construída desde sempre. Sim. Mas é porque quando é criança tem mais essa conexão, porque os pais ainda protegem, ainda orientam. Aí há uma ruptura, assim, uma desconexão na adolescência, que cada um fica no seu canto. E às vezes os adolescentes também, às vezes tem aquela ideia assim, eu vou sair para quê, né? Desse quarto, se quando eu saio, às vezes eu sou chamada a atenção, ou eu saio desse quarto para ir para um ambiente que às vezes não tá legal, né? Então, no meu quarto também fico protegido. Eu também estou lá, estou lá no meu mundo seguro, né? Então, isso vai depender de cada família, como é que é a situação familiar, se ela proporciona esse diálogo, esse contato mais afetivo, ou se essa família, de alguma maneira, também empurra esse adolescente para o quarto, porque o ambiente de casa também não está muito legal. Às vezes acontece também por conta disso. E também acontece porque a gente direcionou eles para o quarto, porque o mundo lá fora também estava um perigo. Então, eles não podem se expor, a gente se encontra pouco nas ruas, né, para conversar. Então, eles encontraram a forma de conversar que é mantendo os encontros virtuais, né? Assim, ainda mantendo o contato pelo celular, para além do contato escolar, por exemplo, quando são amigos da escola. São coisas. Ô, Elisângela, contigo. Como é que você vê hoje, Ilana? Que análise você faz hoje dessa questão da saúde mental na adolescência? Assim? Essa é uma ótima pergunta. Estava até conversando antes, né, com o Gessan, a gente estava falando sobre isso, né, de como, por exemplo, não que não acontecia antes, mas a gente percebe que a pandemia foi um marco significativo desse, que eu diria que talvez seja um momento até, não é nem o início de tudo, mas é como se tudo tivesse tido, sabe aquela faísca que acendeu e a coisa aflorou mais. Já estava acontecendo antes algumas questões em relação à adolescência, por conta das redes sociais, né? Dessas questões midiáticas, dos conteúdos que eles acessam, de todas as dificuldades que a adolescência tem em si, do próprio desenvolvimento deles, que a gente depois pode até falar mais sobre isso. A pandemia, então, foi esse marco de que acendeu esse fósforo para a coisa acender e a ficar mais acentuada. Então, os adolescentes hoje estão agora que está diminuindo esses impactos da pandemia, a gente começa a ver sinais dos adolescentes voltando assim, mas até o ano passado, até 2022, 2023, assim, a gente via os adolescentes sofrendo muito, né, com muita dificuldade de se socializar, dificuldade na escola, dificuldade de falar de si, de falar das próprias emoções. Então, a gente percebe assim, tem umas estatísticas que trazem essa questão de que um quarto dos adolescentes tem ficado adoecidos psicologicamente, ou seja, 25% dos adolescentes, né, apresentando transtornos mentais, de ansiedade, de depressão. A gente tem tido um aumento também em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, aumento dos casos de autismo. Então, a gente tem visto que os adolescentes têm passado por momentos muito difíceis, de muito sofrimento, porque não é uma fase fácil de se viver. As pessoas às vezes romantizam um pouco a adolescência, mas a adolescência ela é muito desafiadora por tudo que eles precisam se posicionar na vida, e que eles não são mais crianças, eles também não são adultos, então eles ficam nesse meio do caminho e não têm a maturidade, às vezes, de se posicionar frente à vida, e exigido deles muita autonomia, e a gente só diz assim, vai lá, e às vezes a gente não sabe como ensinar, como é que eles fazem isso para vai lá. Eles têm sofrido muito, porque eles são exigidos terem essa autonomia, esse uso dessa liberdade, essas habilidades que a gente está falando, tantas coisas, mas eles não são treinados, eles não passam por nenhuma situação de aprendizagem sobre isso. Então, por isso que eles têm sofrido. Fora que a gente percebe que o sofrimento vem por algumas questões da própria família, às vezes a família já tem algum transtorno psicológico, e aí esses adolescentes, por viver num ambiente que já é bastante propenso a esse problema aparecer,
e aí eles desencadeiam isso. Então, na verdade, a saúde mental tem várias vertentes que a gente pode olhar, as vertentes sociais, as vertentes familiares, do desenvolvimento. Então, teria por várias esferas, a gente pode olhar a saúde mental de formas diferentes. Mas um ponto que é importante a adolescência não é uma fase fácil, né? É uma fase bastante desafiadora, por tudo que eles estão vivendo, por todo o desenvolvimento e todas as transformações que eles estão passando. Então, eles, às vezes, não sabem lidar com isso ainda. Então, isso já é um fator em si de sofrimento. Mas dentro, tem vários outros fatores aí envolvidos na questão da saúde mental, que a gente pode conversar mais. Muito bem, mandando um abraço aqui para Fernanda Brito, um abraço também para o Diogo Araújo, acompanhando a gente. E vocês que estão nos assistindo aí, podem mandar mensagem, viu? Aquele joinha que é muito importante. A gente vai fixar também o teu comentário aí na nossa tela. E você participa. Tem também aqui o WhatsApp da Rádio Criativa 10, que é o 719-9709-2462. Esse tema tão especial desta quinta-feira, saúde mental na adolescência. Realmente fantástica e vale a pena a gente estar sempre conferindo e sempre atento. E a gente vê alguns relatos, né, Ilana e também Elisângela, de alguns pais, né, que estão passando por algumas situações complicadas por conta dos filhos. Eu tenho, por exemplo, aqui um ouvinte da nossa rádio, logicamente que nós não vamos citar o nome, mas eu estava vendo, né, algumas postagens na rede social dela, eu achei estranho. Ela hoje está em média de 18 anos. Eu achei estranho. Aí, como eu tenho, assim, uma certa aproximação com a família, eu procurei saber dos pais. Aí a mãe realmente me falou que estava passando por uma situação muito complicada, que inclusive já tinha estado pior, mas que agora estava estabilizando. Então, assim como eu que não sou da família, né, pelo fato de até uma curiosidade, dar uma olhada na rede social e percebi e procurei saber dos pais, às vezes tem muitos pais também que a criança, o filho, a filha, está dando aquele recado o tempo todo e os pais não observam. Ou, de repente, vê e faz que não viu, ou não entende. É uma situação complicada que vale a pena, inclusive, Ilana e Elisângela, os pais também ficarem mais atentos em relação a isso, né? Com certeza. Então, os pais precisam estar muito atentos a alguns sinais, né, que o adolescente, principalmente quando percebe que ele está com uma mudança de comportamento. Então, se o adolescente era mais, digamos assim, mais amigável, mais, né, amistoso, e ele muda, fica mais irritado, fica mais chorando com mais frequência, se isolando mais, diminuindo os contatos sociais com os amigos e com a família, observar esses pontos, assim, tirando notas baixas na escola. Isso são pontos que os pais precisam ficar muito atentos, porque isso pode estar refletindo algum problema psicológico. Os pais precisam ficar mais ligados. Então, se houver muitas mudanças em muitas áreas da vida deles, assim, dos adolescentes, eles não querem mais fazer atividade física, tudo isso começa a ser alertas, ligando luzinhas na cabeça dos pais de que alguma coisa está acontecendo. Eles prestem atenção a essas mudanças. Eu queria que você Muito falasse bem. Assim, de alguns temas mais recorrentes assim, na adolescência, onde eles sentem mais dificuldade ou que os pais, né, sentem mais dificuldade para lidar. Sim. Você quer trazer os temas? Não, eu queria que você falasse um pouco sobre esses temas que você vê no processo deles. Assim, na interação com os pais. Ou no geral? Na vivência da adolescência, né? Os conflitos recorrentes que eles têm e as dificuldades principais assim que os pais trazem na relação com eles, ou nesse olhar em relação a eles. Tá. Pensando assim, eu vou fazer digamos assim, um recorte do que eu percebo nessa experiência, né, ao longo dessa experiência que eu tenho com os adolescentes. Eles têm pontos que são muito que acontece com bastante frequência, assim. Tem acontecido muito uma questão com as meninas, uma dificuldade com a questão da autoimagem. Então, essa ideia das meninas terem um corpo perfeito,
serem meninas, como ela é dita a palavra assim, as meninas que é padrão, ou seja, as meninas que são magrinhas, cabelo liso, o nariz mais fininho, né, tem um corpo bonito, essa coisa de estar dentro de um padrão de beleza. Isso faz com que, por exemplo, no início da adolescência, as meninas estão no processo de transformação ainda do corpo, e elas começam a se comparar com atrizes, com blogueiras, com influências, e isso gera bastante sofrimento em relação a essa coisa da comparação, aí se comparam com outras colegas, por exemplo, um sofrimento que tem sido muito frequente nas meninas, uma questão de um outro problema que tem acontecido muito é uma espécie assim, de uma frieza emocional, no sentido assim, os adolescentes não falam o que eles estão sentindo, eles inibem as emoções, porque se eles mostrarem para as outras pessoas o quanto eles podem estar frágeis, sensíveis a algumas situações, se mostrarem mais vulneráveis, eles serão julgados e serem mal vistos pelos colegas. Então, muito receio desse julgamento dos outros. Sim, sim. Aí, meninos e meninas sofrendo isso. Tem adolescentes, por exemplo, hoje também aparece, como eu também trabalho com orientação profissional, muitos adolescentes com dificuldade de escolha profissional, porque hoje a gama de possibilidades profissionais são bem maiores. Antes os pais tinham uma coisa de, não, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia, aquelas áreas mais clássicas, e hoje os pais têm maior abertura a isso, e isso, por outro lado, deixou os adolescentes com mais dificuldades de tomar decisão, porque agora se amplia esse leque e eles não sabem escolher, eles têm uma tendência a serem mais indecisos. Então, nessa parte da orientação profissional que tem acontecido isso. Outro problema também é o vício, né, vício, chamado de vício, mas assim, o uso excessivo, digamos assim, de telas, de tecnologia, é uma reclamação muito grande dos pais. E hoje como esse tema é bastante delicado, porque ao mesmo tempo que eles precisam dessa tecnologia para estudar, para ter acesso aos conteúdos, é essa mesma tecnologia que faz eles ficar horas envolvido em rede social e não convivem tanto com os pais, porque aquele mundo virtual ele termina sendo mais interessante e dando respostas mais imediatas, eles se sentem mais reforçados por esse ambiente. Então, isso é também uma outra questão. São muitas questões. Assim, a falta de diálogo dos pais, tem pais que dialogam muito, mas quando dialogam, existe esse diálogo de cima para baixo, então você só escuta e eu falo. E aí também eu termino por reforçar ainda essa ideia de que eu não preciso falar do que eu sinto, que meus pais não vão entender mesmo, e aí eles se calam mais. Essa desconexão pais e filhos ainda acontece em alguma frequência. Muita dificuldade do julgamento alheio, muita dificuldade de lidar com críticas. São muitas coisas, na verdade. Assim. Os adolescentes ficando mais tristes, mais emotivos, porque eles não se sentem muito validados pelas pessoas, e aí eles se escondem. Enfim, tem muitas dificuldades que os adolescentes estão tendo, mas essas eu percebo que têm sido bem frequentes, assim, nos meninos e nas meninas, essas questões profissionais e de autoimagem, de não saber quem eles são. Essa aqui é uma pergunta clássica da adolescência: quem sou eu? Essa busca pela identidade. Tem aparecido a questão da identidade sexual também, essa coisa da identidade de gênero, né? Então, hoje, com essa fala, a gente vê muito mais frequente os adolescentes se denominarem usando nomenclaturas de orientação sexual diferentes, e os pais ficam muito confusos com essas informações, né? Os adolescentes se dizem, eu sou demissexual, eu sou bissexual, nessa fase de exploração ainda um pouco dessas questões da sexualidade, e os pais ficam muito confusos e buscam muita orientação também sobre isso. Então, é outro tema mais dessa geração, que não percebia em gerações anteriores, que tem sido também bastante frequente no consultório. E várias outras, mas essas são mais frequentes. Acho que eles têm também que lidar com muitas informações que a gente não precisava lidar, né? E isso meio que confunde eles, porque eles muitas vezes nem entendem bem ali o que está ainda acontecendo. Eu lembro de uma paciente, imagine, há muitos anos atrás. Ela tinha 12 anos, ela falou, eu acho que eu sou pansexual.
Pois é. Então, imagine na cabecinha de uma pessoa de 12 anos ela definir sexualmente o que ela é, né? Então, é muito complexo ter, ao mesmo tempo que ter acesso a muitas informações é libertador em alguma medida, ao mesmo tempo fica confuso em outra medida, né? Ter acesso a tantos estímulos, a tantas questões, e ter que desenvolver tanto controle de impulso com a questão do prazer digital, né? Porque nem os adultos conseguem ter muito controle de impulso com o prazer digital. Imagine para eles fazerem esse processo, quanto que é difícil. Isso. E se diz isso, né, que eles são, os aplicativos, eles são programados para isso, né? Para a gente ficar horas ali. Para viciar a gente, né? Exatamente. E nós adultos não estamos também longe disso. Tem a questão, Gessan, você vê muito, você consegue perceber isso também, que muitas vezes a gente cobra muitas coisas o adulto cobra muitas coisas do adolescente que ele não faz com ele mesmo. Sim. Perfeito, perfeito. E assim, e aquela situação, né? Como é que você quer que faça se você mesmo não o faz? Né? Então tem que... né? Exatamente, tem que dar o exemplo, Ilana, exatamente isso aí, Elisângela. Porque assim, se eu sei que eu não quero que meu filho faça tal coisa, porque isso é tido como errado, então por que eu vou fazer? Então tem que dar exemplo dentro de casa, tem que ler, tem que assistir bons livros, tem que, quando você está com seu filho, cumprimentar as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, dê licença, por favor, obrigado. Então, às vezes, o que acontece, o reflexo dos filhos, é o que ele vê nos pais, né? Se os pais não fazem, então eles vão fazer da mesma forma. Exatamente. Os pais são os modelos, né? O nosso cérebro, ele vai imitando, né? Ele vai imitando o que ele está vendo, ele vai imitando naturalmente. Então, uma coisa que é importante é isso, assim, eu me perguntar, quando eu vou cobrar do outro, eu primeiro tenho que me perguntar se eu consigo aquilo primeiro, né, para fazer o modelo para o outro. Essa semana eu estava conversando com uma avó, uma amiga minha, ela falou de uma situação com a neta, que a neta ficou muito chateada com ela e parou de falar com ela. Nossa! E aí eu falei, mas o que você acha de pedir desculpas, sentar com ela, pedir desculpas, falar que realmente você não se expressou bem e reconectar ali para depois vocês conversarem, aprofundarem sobre o assunto. E aí ela me olhou e ela falou, mas por que eu tenho que pedir desculpas? Isso é muito interessante, né? Porque são os hábitos mesmo das outras gerações. As outras gerações não pediam desculpas. Pai não podia estar errado. O pai não estava errado nunca. Se estivesse, não se pedia desculpas e não se falava nada. Então, quem sempre estava errado era o filho. E aí eu fui trazendo para ela essa questão do modelo. É porque mesmo nesse processo você não está dando modelo para ela de pedir desculpas e de assumir o próprio erro. Então, eu tenho que, na minha interação com esse jovem, dar um modelo primeiro, para que eles possam aprender a reconhecer os erros deles e eles possam também dizer, poxa, mas eu também errei nesse ponto, nesse outro ponto aqui, me desculpe, né? Então, eu contei essa história para a gente ter uma noção do quanto que o nosso modelo aí é importantíssimo para esses adolescentes. E o quanto que a gente precisa estar atento, os pais, os avós, as pessoas que convivem com essa questão de ensinar através do exemplo e não só da fala, que não vai ter tanto, né, Ilana? Não vai ser tão eficiente quanto quando eu dou um modelo para o outro. Com certeza. E isso é para todos os adultos, né? O que acontece também é que muitas vezes os modelos são pessoas que a gente não conhece, que são as pessoas que estão lá nas redes sociais, e que eles recebem bastante influência também.
Por isso que é interessante os pais também conhecerem quem são essas pessoas que influenciam o meu filho de alguma maneira, né? Quais são os conteúdos que elas trazem, algo pertinente, não é? Para orientar esse adolescente também a fazer essa peneira, assim, do que é bom para ele e o que não é naquele momento. Ele vai consumindo, por essa liberdade que é o mundo digital, eles consomem conteúdos de todas as ordens, e aí a gente fica, os pais se perguntando, de onde foi que veio isso? Quando vai ver, já teve múltiplas influências que os pais já não dão mais conta de onde foi que isso aconteceu. Tendo pais sólidos com modelos, né, significativos, os professores também, nós, psicólogos, os profissionais que acompanham adolescentes no geral, os professores, enfim, temos que ser modelos sempre para eles, porque eles realmente, é muito melhor a gente aprender pelo modelo adequado, porque a regra é fácil da gente burlar, aquilo eu digo o que você vai fazer e você faz, sem contestar, não. Quando eu mostro o modelo, eu estou dando um exemplo de como eu posso me comportar para aquilo, as pessoas, eles entenderem o que é que esperam deles, porque às vezes a comunicação às vezes é tão imprecisa que eu termino esperando algo que eu nem dei subsídios para eles conseguirem me mostrar o que eles entenderam. Eles vão fazendo no meio da cabeça deles isso também. Então, o modelo sempre não tem erro, não tem tanto erro quanto tem, às vezes, na comunicação, né? Mas a comunicação, se ela for precisa, assertiva, ela também consegue ter esse efeito. Sim. É porque também a questão do modelo é uma absorção um pouco involuntária, né? Também. Naturalmente, o cérebro absorve aquilo que ele vê com frequência, um comportamento, um modelo. Então, realmente, para o cérebro é muito mais fácil consolidar um comportamento por imitação do que pelo cognitivo apenas, né, Luna? Isso, exatamente. Queria que você falasse também um pouco sobre a questão dos transtornos emocionais, assim. Sim. Depois que já sabe falar, do que você vê de mais recorrente. Sim. Uma coisa que eu percebo é que muitos pais não percebem, às vezes, quando os filhos estão vivendo transtornos emocionais, eles confundem com preguiça ou com outras características da adolescência, né? Sim. Fala, Gerson. Não, era justamente sobre isso mesmo, os transtornos. Era justamente sobre isso mesmo, os transtornos, que a maioria dos pais não percebem, né? E aí, de repente, quando vai acordar, quando vai dar por si, já está em uma situação bastante avançada, que para tratar requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, sendo que poderia ser tratado logo no início. Aliás, tudo no início, para ser tratado, é mais fácil, né? Eu tenho um colega que diz assim, olha, eu saio, Marco, vou namorar arrumo uma namorada, no primeiro dia não deu certo, eu não gostei de atitude dela, eu termino logo na hora. Aí eu não deixo para depois, porque depois vai pegando amor, depois para terminar já é mais difícil, já é mais complicado, eu fico até sem jeito para terminar. Mas, enfim, é só para quebrar um pouco mais aí o gelo de uma certa forma. Mas é justamente sobre isso mesmo, tudo no início é mais fácil de ser tratado, né, Elisângela e também Lana? Com certeza. Por isso que eu estava falando isso, de como a gente trabalha com a criança, a gente vai pensando de forma preventiva, muitas situações poderiam ser evitadas na adolescência. Mas falando assim, até dos transtornos, o que a gente vê, pelo menos pensando sempre nessa minha experiência com os adolescentes, tem sido bastante frequente, assim, a questão dos transtornos de ansiedade. A ansiedade está, assim, acho que eu diria o topo da lista. E os transtornos, a questão do humor, a questão da depressão, logo depois, assim, bem próximo até. E aí vem os outros, TDAH, tem, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas pensando na ansiedade e na depressão, os adolescentes hoje, eles são bastante exigidos em termos de desempenho. Por exemplo, tem muito adolescente que é muito cobrado em ser o melhor, porque hoje a gente vive num mundo muito mais concorrido. Hoje não tem emprego para todo mundo, hoje não tem, né? A gente tem uma oferta, por exemplo, maior de faculdades, por exemplo, mas a gente tem poucos empregos. Então, os adolescentes hoje, eles se veem
massificados com a ideia de que eles precisam ser sempre o melhor. Então, eles precisam dar tudo de si, e o que eles dão, às vezes, não é suficiente. Então, os pais ficam cobrando excessivamente desse adolescente e eles vão entrando em nível de ansiedade. Ou eles têm muito medo de serem julgados pelas pessoas, eles ficam com muito olhar sobre esse futuro, já que a gente vive num mundo tão concorrido, então eu não posso estar pensando só aqui no presente, eu tenho que pensar lá na frente, eu tenho que pensar lá no futuro, como é que eu quero estar, e o que eu tenho que fazer agora para já estar bem lá. Mas aí eu não vivo o aqui de forma legal, eu estou vivendo lá na frente, então, minha cabeça está sempre no futuro. Então, o adolescente também vive isso, de ficar o tempo todo tendo que pensar, idealizar esse futuro para poder, ao mesmo tempo, eles ainda têm alguns deles ainda têm uma tendência a querer corresponder a essa expectativa dos pais, porque eles ainda validam que os pais aqui sabem tudo, que sabem qual o que é melhor para eles, mas tem outros que ficam, às vezes, se sentindo perdidos diante de tanta exigência e também adoecem, porque eles não sabem o que fazer, porque os pais só exigem e não dão condições, e nem ensinam para eles, não são modelos de como eles podem fazer isso sozinhos. Então, isso é a questão da ansiedade, vê muito nesse sentido, do pensamento do futuro, da autoexigência, eles incorporam essa autoexigência, então eles começam, não, às vezes não é mais a fala dos pais, é a fala deles, mais alta na cabeça deles, falando, você precisa ser o melhor, você precisa ser o melhor, você precisa ser o melhor. Isso vai adoecendo, estressando, níveis de estresse muito altos, eles ficam muito ansiosos. Então, essa ansiedade ela é muito frequente. E a depressão como um fator muito grande de lidar, às vezes, os adolescentes pós-pandemia e durante a pandemia, a gente viu isso, adolescentes com sentimentos de impotência, por exemplo. Às vezes eu não sei mais o que fazer, assim, eu estou perdido diante da minha realidade, não tenho mais o que ser feito, porque eu não tenho forças para fazer nada, ou eu não sei como fazer. Então, esse sentimento de fracasso, ou de se sentirem perdidos, de tristeza, de impotência, às vezes de não se sentirem queridos pelos amigos, isso às vezes acontece, assim, eu não sou um bom amigo, as pessoas não gostam de mim, eles também trazem muito esses pensamentos, isso vão nutrindo na cabeça deles sentimentos muito intensos de tristeza, e aí eles vão deprimindo, então, por eles se sentirem muito mal com eles mesmos, eles às vezes não têm uma boa autoestima, isso também já contribui. Então, eu vejo que esses dois transtornos, na minha experiência, têm sido os mais prevalentes ou mais frequentes no consultório, e os outros vêm, né, a questão da hiperatividade, do déficit de atenção, tem sido uma das suspeitas, essa questão do acesso da tecnologia, por eles terem respostas muito rápidas no cérebro, flashes de segundos, o cérebro vai sendo ativado, e cria uma estimulação gigante na cabeça deles, e aí eles ficam mais desatentos a tudo, porque eles ficam acostumados a ter aquele flashzinho do segundo lá ligando, mas para outras coisas que estão à volta, eles ficam meio soltos, assim, não conseguem manter o foco. Aí, ou então eles desenvolvem um hiperfoco para coisas só que eles gostam, que isso também é comum na adolescência, mas também é muito confundido com a questão do déficit de atenção e da hiperatividade, porque eles ficam ali horas naquilo que eles gostam muito, mas não conseguem fazer outras coisas do dia a dia. Então, esses transtornos são os mais prevalentes, mas a ansiedade e a depressão, sem dúvida, disparado muito mais. Vocês conseguem ver aí o que Fernanda escreveu para a gente? Sim. Eu fixei na tela? Sim, obrigado, sim. Viu, Fernanda Brito, pela sua participação. Ela disse que vê muitos pais tentando regular o uso das telas pelos filhos, mas não consegue dar atenção devida aos filhos na vida real, a ponto de perder esses primeiros sinais de que o adolescente está mal. Fernanda Brito, grande abraço para você, grato aí pela sua participação. E é uma grande realidade, né, Ilana e Elisângela? Exatamente. Porque tanto os pais como os adolescentes, eles estão muito tempo na tela, então eles não se olham mais, né? Eles têm, não tem esse contato de qualidade. A gente já pode não ter. Hoje essa ideia de romantizar, de que precisa ter muito tempo, não é muito tempo. Às vezes é o tempo que eu tenho, se eu fizer com muita qualidade, com presença,
é muito melhor do que ter horas ali desligado, desconectado, andando em outras coisas e só ter a presença física. Então, ter tempo de qualidade é fundamental. E para os adolescentes, o tempo de qualidade é importante para eles também verem os pais como essas pessoas que passam por dificuldades, como a Elisângela falou antes, da questão do modelo que a gente vem falando. Então, isso é muito importante. Então, os pais também ficam usando tela demais, né? Uma coisa que eu ainda percebo que ainda precisa ser desenvolvida é essa questão dos pais entenderem que eles precisam se desenvolver como pais, né, Ilana? Como? Que os pais compreenderem que eles precisam se desenvolver enquanto pais. Porque Sim. quando a Fernanda coloca aqui, né? Eles não conseguem dar uma atenção para os filhos. Quando eu tenho uma ideia de que enquanto pai, ou enquanto esposa, enquanto marido, eu preciso ir me desenvolvendo naquele papel, né? E melhorando essa relação, naturalmente eu vou observando ali e vendo os pontos onde tem déficits que eu preciso estar olhando com mais cuidado, né? E reajustando na minha relação para ter uma relação melhor, para ter uma relação. Adolescente precisa muito dessa observação dos pais, porque eles estão tão Muito, dessa cansados monitoração. também da fase da Sim. infância, que exige muito, né? É a espécie que exige mais tempo de cuidado com os filhos, é a nossa. Então, eles estão tão estafados, muitas vezes, desse processo, que é como se fosse assim, ufa, graças a Deus, eu já não preciso estar tão perto o tempo inteiro, né? E vou descansar um pouco, né, desse processo, mas, infelizmente, não dá para descansar assim, porque eles, na adolescência, eu acho que é uma das fases mais difíceis de todo o desenvolvimento humano, e que você precisa de mais suporte em termos de construção de uma vida adulta ali, né? Sim. Então, se você tem pais que resolvem descansar um pouco nessa fase, isso vai dar uma Sim. abertura, uma lacuna muito grande nesse desenvolvimento. Sim. A gente tem que lembrar que quando o filho, quando nasce um adolescente, né, tem que nascer novos pais. Porque os pais às vezes querem se manter da mesma formatação, do mesmo jeito que eles eram pais de quando eles eram crianças, assim, de quando os filhos eram crianças, porque já era aquilo que para eles era fácil, já era em algum grau previsível do que eles iam lidar. E aí às vezes eles usam ainda da autoridade, ainda são muito assim com os pais, e na verdade agora é a fase de agora tem que ser, eu tenho que me reconstruir, eu tenho que ser pais diferentes, pais do diálogo, pais da empatia, mas na infância também, mas aqui pensando de que é uma fase que eu ensino meu filho a dialogar, a negociar, a entender o que eles estão sentindo, muito mais, e mostrar, por exemplo, eu passei por coisas parecidas com você, eu passei por isso, não que eu queira mostrar que eu sei mais do que você, mas que eu entendo o que você está sentindo pela vivência ser parecida. Então, a conexão ela pode ser muito mais gostosa quando os pais eles se transformam, eles deixam de ser esses pais ou esses pais do que são crianças, ou esses pais que ficam ausentes, achando agora ele já sabe se virar sozinho, agora ele pode dar conta. Então, não é nem o pai da criança, nem esse pai que descansa. Ele tem que saber mesclar um pouco das duas coisas, mas também ser aquele pai de presença do tempo de qualidade. Então, é diferente, tem que ser uma outra formatação familiar. E às vezes a gente quer ficar no mesmo lugar porque é mais cômodo, é mais confortável, é mais previsível. E aí, por não saber também como é que é ser pai de adolescente, quando somos pais de adolescentes pela primeira vez, a gente não conhece. E aí eles trazem muitos para o consultório. Eu não reconheço mais meu filho como antes. Mas é porque você ainda está usando o olhar desses pais, do olhar quando você tinha para quando eles eram crianças. Agora você tem que mudar o seu óculos, mudar o seu olhar, e olhar que eles agora cresceram, que eles agora precisam desenvolver habilidades importantes e que eles estão diferentes mesmo, no corpo, no crescimento, na forma de pensar, na forma de socializar, tudo mudou.
né? Não, seu filho realmente não é mais o mesmo. Ele se transformou, se transforma junto com ele. E às vezes é difícil para os pais fazerem isso. É uma metamorfose, né? Tem que mudar. É igual casamento, você tem uma relação no namoro, que é como se fosse a infância. Isso. E quando você casa, aquela relação tem um nível de transformação para a maioria dos casais, e os casais se sentem perdidos. Tipo, cadê a minha relação anterior que eu sabia lidar? E essa eu não sei. Então, isso que você trouxe, Ilana, é perfeito, né? Essa questão de que ser pai de criança é muito diferente de ser pai de adolescente. Muito, muito mesmo. Muito. E na infância, assim, você tem uma tendência maior dos pais em buscarem leituras, por exemplo, porque aquele mundo é tão novo, né? Uhum. Na adolescência, eu vejo que pouquíssimos pais buscam essa leitura sobre o mundo adolescente. Esse preparo de como, por exemplo, tem pais, eu já recebi pais que fizeram curso enquanto eles estavam grávidos, né, para cuidar da criança. Mas é muito difícil um pai buscar orientação parental com um psicólogo na fase da adolescência para se preparar para esses filhos, para essa fase da adolescência, e que tem que manejar de forma diferente, que tem que construir um olhar diferente sobre essa mesma pessoa. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da orientação parental, que hoje no mundo psicológico a gente fala tanto, né? Antes sempre existiu, mas assim, não como está existindo agora, né? Então eu queria que você falasse também um pouco sobre isso para os pais compreenderem que eles podem ter acompanhamento, que eles podem ter suporte de um psicólogo para entender esse mundo adolescente e de como manejar melhor essas relações. Sim. E até pegando o seu próprio gancho, né, que você trouxe de forma muito bacana, que é isso mesmo. Se a gente for olhar, se você for numa livraria, ou se você for numa livraria virtual, enfim, botar educação parental, temas, né, de educação para pais, de treino de pais, você vai ver que 90% ou 95% da literatura vai ser voltado para a criação de crianças e de bebês, né? Você vai ver que é muito mais frequente as pessoas olharem para a infância, muito mais para a adolescência. Então, a gente procurar livros que tenham orientação para pais para adolescentes, de fato, a gente foi bem, assim, comparativamente, a literatura é bem menor. Então, com isso, é importante que os pais se informem sobre quais são as mudanças que acontecem na adolescência. Ele tem que entender que é uma fase de muitas transformações. A mudança no corpo, a forma de pensar, a forma de socializar, a forma de sentir as coisas. O cérebro do adolescente não é o cérebro da criança, o cérebro está passando por outras transformações que são diferentes, e que não é um cérebro de um adulto ainda, mas também não é mais o cérebro da criança, está passando por mudanças. Então, os pais buscarem os profissionais para darem essas informações para eles sobre essa parte, né, por exemplo, do aspecto do desenvolvimento, ou então sobre o aspecto do emocional do adolescente. O que é que diferencia o adolescente da criança? Como é que o adolescente sente de forma diferente? Por quê? Em que medida? Como é que eles olham as coisas, né? Como é que eles se percebem? Porque eles também estão formando a identidade deles, o autoconceito deles estão sendo formado agora. Por que o adolescente tem tanta instabilidade? Ele não ele muda o tempo todo, né? Tem muitos pais que dizem isso. De manhã ele saiu sorrindo para a escola e voltou revoltado, voltou chateado, voltou irritado. Por que tem tanta flutuação de humor? Então, tudo isso os pais precisam entender que tem aspectos que são específicos do desenvolvimento, isso é bem importante, que nem tudo vai ser patológico também, porque também a gente vive um momento em que tudo virou muito doença mental, e não é verdade. Na adolescência, a linha entre uma coisa e outra, inclusive, ela é bastante tênue. O que os pais precisam olhar é a questão da frequência, se está sendo muito frequente, tem que olhar, será que em todos os ambientes eles respondem da mesma forma? Então, olha que ambientes eles apresentam, a duração dos momentos de mudança, né? Então, eles precisam olhar para muitas situações e buscarem desse profissional essas dicas de como eles podem perceber essas mudanças no desenvolvimento, para entender qual é o ajuste também que eles podem dar nas habilidades deles, porque os pais também precisam desenvolver as habilidades, como a gente falou no começo.
Então, os pais vão ter que aprender a desenvolver a empatia, a comunicação, a assertividade, para poder, desse treino de pais, pode ser feito dessa forma, eles entenderem mais de parentalidade positiva, entenderem mais de disciplina positiva, entenderem mais de psicologia do desenvolvimento, de psicologia da personalidade. Os pais têm, na verdade, que tomar um curso quase de psicologia, brincando assim, para entender que a adolescência ela faz muito diferente. Então, eles precisam buscar nos profissionais essas informações para eles se sentirem mais, terem uma relação de melhor qualidade com seus filhos. Então, as informações sempre ajudam. E hoje na internet tem muitas pessoas falando disso, mas não tanto ainda da adolescência, muito mais ainda das crianças. Quem sabe, né, Elisângela, é você que vai fazer isso, né? Vamos pensar nisso. Com certeza. Né? Eita, que maravilha, papo enriquecedor. Eles têm alguém que possa ajudar nesse processo, né? Sim. Pode falar. Coisa boa, papo enriquecedor. Nosso papo, o programa Superação desta quinta-feira é realmente fantástico. E assim, é um tema que, se a gente for realmente puxar ao pé da letra, a gente vai ficar aqui o resto do dia e quiçá o resto da semana, né, Ilana? Então é papo realmente, papo muito delicado, é um papo que exige mais cuidado por parte de todos, né? Dos pais, sim, amigos, familiares, os próprios professores na sala de aula também podem perceber, né, alguns sinais e de repente sinalizar para os pais, sinalizar para a direção da escola, para que a direção sinalize aos pais. Então, todo mundo trabalhando junto, né? Todo mundo se esforçando da mesma forma para que a gente possa cada vez mais estar, se não conseguir eliminar o problema, mas pelo menos amenizar, o que já vai ser uma grande vitória, né? Com certeza. Trabalha como um time. Perfeitamente. Coisa boa. Ô, Elisângela, você já percebeu, né, que quando o papo tá bom, aliás, o programa Superação, ele tem ele tem uma mágica, viu, Ilana? O programa Superação tem uma mágica de alterar a velocidade do relógio. É incrível, é impressionante. Rápido, né? A gente começou o programa agora, já estamos em 1h15 de programa, imagine. Que legal. Como o tempo passa rápido. Mas, enfim, mas ainda dá tempo de vocês acrescentarem mais alguma coisa aí. Elisângela ou Ilana, pode ficar à vontade. Vou deixar com a Ilana, para a Ilana acrescentar. Olá. Fique à vontade, Ilana. Você está ouvindo? Pronto. A gente Não deu para... algo que eu queria acrescentar em relação à questão da adolescência é a importância da gente tem dois tipos de fatores que influenciam muito na questão da saúde mental. Né? Existem os fatores que a gente chama de proteção do adolescente e fatores de risco. Vou explicar melhor. Os fatores de proteção que protegem a saúde mental. Então, ter uma família que dialoga, ter uma família que fala das emoções, uma família que é uma base segura para esse adolescente, que valida as emoções. Validar é você dizer, eu entendo que você está sentindo isso nessa situação. Então, validar as emoções, que tem carinho, tem afeto. Tudo isso protege o adolescente dos problemas mentais na adolescência. Então, porque isso faz com que ele se sinta seguro no ambiente familiar, no ambiente escolar, para ele se sentir acolhido. Então, com isso, ele vai criar recursos psicológicos, digamos assim, ele vai ter condições de responder aos enfrentamentos da adolescência, das situações da adolescência, de uma maneira muito mais segura, muito mais autêntica, porque ele tem um ambiente que ele sabe que os pais apoiam, validam e cuidam deles. Isso é muito importante, a família ser sempre esse fator de proteção, escolher uma escola que seja um fator também de proteção. E os fatores de risco são os adolescentes vivenciarem situações de violência ou de família que está
desorganização familiar, alguma questão até mesmo de violência dentro da família ou na escola, que vive num ambiente muito, às vezes um bairro que é mais violento, isso tudo são fatores de risco para esse adolescente. Então, pais que brigam constantemente, muito conflito em casa, muita comparação, ou muita autoexigência, isso termina sendo algo que interfere mais na saúde mental do adolescente. Então, em famílias que vivem com essas características sem diálogo, com pouco afeto, com muito mais crítica, com muito mais exigência, a probabilidade, a tendência, a probabilidade, não quer dizer que uma coisa leva a outra tão diretamente, mas há uma tendência do adolescente a apresentar problemas mentais na adolescência. Então, vamos ser mais amor, mais afeto, mais cuidado, mais diálogo, mais empatia mesmo, e menos crítica, menos exigência, ou então mais equilíbrio entre essas duas esferas, para que o adolescente tenha condições de passar por essa fase tão turbulenta, que na história da adolescência, a adolescência foi denominada como uma fase da turbulência. Né? Lá no início do século XX, um autor na psicologia chamado Stanley Hall, ele disse: a adolescência é a fase da turbulência emocional. Então, para não ter tanta turbulência, que a gente possa trazer mais aspectos positivos na relação e diminuir esses fatores de risco para o desenvolvimento dos adolescentes. Maravilha! Ô, coisa boa! E aí, Elisângela? Olha, Gessan, você já viu que os meus convidados ultimamente têm sido cada um melhor que o outro? Top! Topíssimo! Legal! É ótimo. Eu acho que eu vou ter que ir arrumando outras notas, né? Nota 10, nota 15, nota 20, por aí vai. Eu acho, porque eu sou muito feliz com a minha profissão, porque eu vejo o quanto que os meus colegas, a grande maioria são pessoas comprometidíssimas com o que a gente faz e o quanto que a gente tem crescido nessa área em termos de conhecimento, o quanto que o conhecimento tem avançado e o quanto isso vai ajudar cada vez mais as pessoas a viverem melhor, né? Então, cada pessoa que chega aqui traz uma contribuição para esse programa, se abre, né, um leque de informações, de possibilidades, de vislumbrar novas formas de fazer as coisas e de entender que o processo de desenvolvimento ele é infinito, né? E que a gente pode se desenvolver cada vez mais em todos os sentidos, né? Isso é muito bom. Vou contar um segredo hoje, viu, Gessan? Que o Diogo Araújo, que apareceu ali colocando umas palminhas, é esposo da Ilana, que também é psicólogo, e que vai estar com a gente no próximo programa. Olha que legal. Que maravilha, show de bola. Valeu, Diogo. Um abraço, querido. Seja bem-vindo. Coisa boa, coisa boa. Aqui. E é isso. Eu só tenho a agradecer, Ilana, você. Muito bom ter você com a gente. Muito bom ter essas informações, né? Cada vez mais a população precisa entrar em contato com a questão psicológica, com a questão emocional, com a questão da educação emocional. E isso vai fazer com que as pessoas possam viver melhor. Eu queria complementar falando sobre a questão da orientação de pais, porque eu acho uma das coisas mais bacanas da psicologia, Sim. Que é a questão da orientação de pais, né? Que isso quando a gente era criança, isso nem era falado. Sim. Acho que não era muito pensado assim, no mundo psicológico, como a gente faz hoje. E eu acho que como pai precisa de acompanhamento também, porque ser pai não é fácil. Ser adolescente não é fácil, ser pai de adolescente
é dificílimo também, né? É um desafio a cada dia é um desafio novo. Então, saber que você pode ser acompanhado por um profissional, né? Nesse processo, e pode ir aprendendo e entendendo como funciona esse mundo adolescente, e como manejar melhor, e como ter uma relação muito mais saudável com o filho, viver uma relação saudável de pai e de filho, de mãe e de filho na adolescência, faz uma diferença absurda na fase adulta de uma pessoa, de um ser humano, né? Com certeza. Então, poder incentivar as pessoas, né? A gente estimular as pessoas para que elas façam orientação de pais, que elas procurem os psicólogos para terem um acompanhamento como pai, para elas entenderem como manejar melhor e, né, essa questão que a Ilana falou. O cérebro, nosso cérebro funciona em cada etapa da vida de uma forma diferente. E, inclusive, o cérebro, ele está em formação até entre 25 e 26 anos, então o cérebro de um adolescente não está nem formado ainda, o que dificulta muito mais, né, de lidar com as relações e com o mundo, porque você não tem ainda recursos e maturidade para lidar com tantos estímulos. Então, acho importantíssima essa questão da orientação de pais e de poder ter esse acompanhamento, né? Independente, às vezes o adolescente não quer ser acompanhado pelo psicólogo, mas se esse pai está disposto a fazer orientação parental, eu acho que faz muita diferença. Completamente. Então, né? É muito bom ver, e eu tenho um professor que ele diz que ele é futurista, e eu fico pensando junto com ele, o que é que vai ter daqui a uns 10, 20 anos, né? De novo e de tão legal, se a gente já está tendo coisas tão legais agora, imagine daqui a 10 ou 20 anos, o que a psicologia não vai oferecer para a humanidade. Então, eu espero que esse programa tenha sido bom para as pessoas e essas informações tenham ajudado elas, e eu só tenho a te agradecer, Ilana. Ilana, venha mais vezes. Pode contar comigo, pode convidar. Quem sabe a gente fala de orientação de pais no próximo. Exatamente, pronto. Então vamos fazer isso aí no próximo, e agradecer a Gessan, que é um excelente comunicador. Ele vai mediando aqui a conversa de um jeito muito especial, né, Gessan? Vou tentando acompanhar vocês, né? Vou tentando ir pelo mesmo caminho, pelas mesmas trilhas. Não é fácil não, mas a gente consegue. Não, e assim, é um bate-papo popular, né? Como as pessoas realmente entendem, né? Porque, logicamente que existem os termos, aqueles termos técnicos, mas o bom é que vocês levam também para o popular, que é o que as pessoas que estão do outro lado entendem, e entendem também de forma fácil, e participa com a gente. Isso que é interessante, e torna também um papo agradável, leve, solto, isso que é importante. Eu só aprendo cada vez mais com vocês. Que bom. E quero agradecer assim, a participação dos ouvintes, da Fernanda, do Diogo, e cada um aí que está... Tem muitos que assistem ou estão ouvindo no trabalho, depois eles me falam, eu estava ouvindo no trabalho. Então, mandar um grande abraço para cada um deles e falar que o programa fica gravado infinitamente, então eles podem mandar para quem eles quiserem e assistir a hora que eles quiserem, né? Então, é isso aí. Perfeito, maravilha. Depois de uma dessa, é ruim a gente dar tchau, né? Mas, enfim, o programa finalizando, muito bom, a gente aprende bastante, como falei, com esses programas. Com o programa Superação é realmente um marco, digamos assim, e cada vez mais a Elisângela trazendo o profissional cada vez mais gabaritado, né? Mais capacitado, isso que é importante. Ilana, seja bem-vinda sempre, obrigado demais pela sua participação, que Papai do Céu continue abençoando, bom feriado, continue praticando a sua arte de lazer,
que com certeza vai ser muito mais. Fiquei sabendo, viu, Elisângela? Pois é, exatamente. De repente, né, eu acredito que os meninos devem te chamar aí para você estar aqui em outro programa para falar sobre isso aí também, que é muito importante, viu? Tomara, vai ser muito legal. Que bom. Eu também queria aproveitar, né, a fala aqui e agradecer a Elisângela pelo convite. Foi uma honra participar desse programa. Eu sei o quanto ele é especial para você e especial para todos os ouvintes, porque traz um pouquinho da nossa área, né? E é tão bom poder saber que as pessoas têm a oportunidade de ter um programa como esse, para buscar orientação, buscar ajuda, saber os profissionais que eles podem ter acesso às informações, isso é fundamental. E agradecer a Gerson também por todo o carinho aqui, pela acolhida, e desejar também a todos um bom feriado. Muito obrigada pela oportunidade, espero ser convidada outras vezes e contem comigo sempre. Espero falar também lá do meu esporte favorito do momento. Maravilha, coisa boa. Eles estão tentando me convencer aí, viu, Ilana? Mas eu te confesso que é por conta do tempo mesmo. Mas eu sei que é excelente. Um abraço para você, bom feriado, para toda a sua família, e que Papai do Céu abençoe, viu? Abençoe a gente, nós todos, amém. Fiquem com Deus também, tudo de bom para vocês e que o programa cresça mais e mais. Amém. Elisângela com seu passeio chique, Lana. Ela hoje tá chique, ela hoje tá em outro estado. Veja não que maravilha, que coisa boa. Tá vendo? A minha sobrinha é sergipana, então eu estou aqui em Sergipe. Coisa boa. Você é sergipana. Ela fala, não, ela não gosta não, viu? Ela quer ser baiana. Aproveite que tem muitos... tem muitos pontos interessantes aí também em Sergipe, você vai gostar, viu, Elisângela? Pode aproveitar bastante. Com certeza. Tem, a cidade é linda, né? A minha irmã morava aqui, agora uma amiga minha, muito amiga, mora aqui. Então, a gente está sempre aqui, mas é uma cidade realmente ótima de estar, tranquila. E a gente precisa buscar essa qualidade de vida, né? Cada dia mais para a gente ter saúde emocional. A gente precisa sempre buscar qualidade de vida. Ilana, eu quero super te agradecer. É uma honra ter você aqui. Eu sou muito fã. Você não tem noção do quanto eu sou fã do seu trabalho. Você é muito querida. E é muito bom ouvir você, né? E ter acesso a esse conhecimento através de você. Então, realmente, eu espero que você realmente volte muito mais vezes. O programa pode chamar. Com a porta super aberta para você vir. E eu tenho certeza que os ouvintes, né, gostaram muito também. E eu queria que você deixasse também seu contato, seu Instagram, para que as pessoas possam buscar atendimento, buscar orientação de pais, né? Tudo isso. Uhum. Certo. Então, agradecendo mais uma vez pelo carinho, né? Meu contato é o 71-992-22-2236. É um monte de dois mesmo, são 5 2. E o Instagram é o @psi.ilanaf Brandão, sem o tio. Brandal. Repetindo o Instagram, por favor. @psi, de psicologia, né? psi.ilana F Brandão, sem o tio. É porque fica Brandal, né? Sem o tio. Pronto. Maravilha. E aí, fala quais são os serviços que você, né, faz, atendimento de adolescente, orientação parental, orientação profissional, fala um pouquinho. Isso. Então, eu trabalho com psicoterapia individual de adolescentes. Eu tenho um trabalho de grupo, também de habilidades socioemocionais, que é habilidades de vida, que assim é chamada. Acho que é um tema que tem muito a ver com a questão da saúde mental. Orientação profissional e orientação de pais. Maravilha. E supervisão para psicólogos também. Ela é a professora dos psicólogos, Gessana. Olha, tá vendo? Coisa boa.
Que maravilha! Valeu! Elisângela, um abraço. Parabéns, Ilana, pelo programa. Forte abraço a vocês. Para os nossos ouvintes, bom feriado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Obrigada, gente. Até a próxima. Nada. Valeu. Obrigada. Tá, gente. tchau. Valeu, Ilana. Seja bem-vinda sempre. Valeu, Elisângela. Tchau. Conta comigo. Tchau. Obrigada. Beijo. Valeu, Beijo. gente. Abraço. O programa fica gravado. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem lá no nosso canal no YouTube, Rádio Criativa 10. Só pesquisar o programa de hoje, Superação, e aí vocês vão poder assistir, compartilhar e mandar para todo mundo. Se inscreva em nosso canal, confira a programação da nossa Rádio Criativa 10. Grande beijo a todos, excelente final de semana, bom feriado e até o próximo programa. Tchau.